diante da Tua palavra, clamando, Pai, a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a Sua voz. Temos a necessidade de prestar culto ao Senhor, ó Pai. E essa necessidade se faz tão premente em nossas vidas, ó Pai. E é mais necessária, Senhor Deus, do que o pão, a água e tudo que necessitamos para a vida nesse mundo. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Fala ao nosso coração. Nos dá esse pão do céu que é Cristo por meio da Sua palavra. Enche os nossos corações, ó Senhor Deus. Transbordando, ó Senhor Deus, a Tua paz, o Teu amor, principalmente da Tua graça, Senhor, advinda do entendimento, Senhor Deus, da Tua palavra, para edificação, Senhor, e rumo para as nossas vidas, Pai. Fica com o Teu povo, Senhor Deus, e agora, Senhor, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos. Olha, Senhor Deus, para os nossos pecados, Senhor Deus, e que em Cristo sejam todos eles, ó Senhor Deus, expiados, ó Pai, e redimidos, ó Senhor Deus, como a Tua palavra mesmo diz, e Ele o já fez. Tem misericórdia de nós, ó Pai. É o que nós pedimos. Não permita que a Tua palavra, Senhor, seja em vão em nossas vidas, mas que ela, Senhor Deus, traga frutos de justiça, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12. E aí, fechando essa segunda subunidade do capítulo 12, o verso 23, que diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a justiça. No verso 20 ele vai falar: a fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que conselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A semana passada nós vimos no verso anterior, no verso 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Que a mentira é algo repugnante à natureza divina, porque Deus é santíssimo. E que, por outro lado, Satanás é caracterizado como pai da mentira. Ele é um opositor direto de Deus, inimigo declarado de Deus e de seu povo. E por ser um comportamento repugnante à natureza divina, o Senhor Deus lança fora todos aqueles que têm lábios mentirosos, lábios fraudulentos. Nós vimos na exposição passada que essa descrição denota algo que pertence à natureza de um homem. Ou seja, quando se diz que esse homem tem lábios mentirosos, a Escritura quer deixar claro que aqueles que vivem assim e procedem assim são repugnantes ao Senhor e por isso devem esperar a condenação divina, porque a sua natureza assim se manifesta. Ele é um homem ímpio, um homem insensato. Por outro lado, aqueles que agem fielmente se refere àqueles que mostram confiabilidade em todas as áreas do comportamento humano e por isso contam com a aceitação do Senhor, também fazendo menção a uma natureza transformada paralelamente a essa natureza decaída, corrompida de um homem que é descrita como aquele que tem um lábio mentiroso. E finalizando essa subunidade, temos como sua conclusão o verso 23, o verso que nós vamos desenvolver hoje, que serve também como uma ponte para a conclusão desse capítulo, do capítulo 12, demonstrado nisso através do seu vocabulário. As palavras que estão usadas aqui, que são usadas no verso 23, fazem essa ligação aos atos e comportamento nos versos finais, do verso 24 ao verso 28. E é a partir daí que nós vamos começar
encerrar essa subunidade do capítulo 12, nos preparando assim para a próxima exposição que finaliza esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Nós vamos olhar de uma maneira geral essa subunidade que se inicia-se no verso 16 e vai até o verso 23. Nós estamos vendo um perfil aí. O perfil do insensato, que é aquele homem que não é capaz de esconder suas emoções, como nós vimos lá no verso 16, na sua primeira parte: a ira do insensato num instante se conhece. E nem a sua insolência moral, aqui no finalzinho do verso 23, na sua parte B: mas o coração dos insensatos proclama a injustiça. Por outro lado, o prudente, vemos uma descrição aí também do justo, do sábio, ou como ele é caracterizado aqui, do prudente, que coloca um véu sobre os seus insultos lançados sobre eles, diferente do insensato. O verso 16, na sua segunda parte, a parte B: mas o prudente oculta a afronta. E não só isso, mas ele é uma pessoa também que oculta o seu conhecimento. Verso 23, na sua primeira parte: o homem prudente oculta o seu conhecimento. O homem sábio não proclama a sua sabedoria, e ele, segundo a Escritura, é honroso porque assim procede. Ele vai transmitir o seu conhecimento quando este pode ser usado para edificação da igreja. O homem prudente oculta o seu conhecimento para edificação da igreja, para edificação de outros, e não para exibi-lo em proveito próprio, em louvor próprio. E é interessante que a expressão aí de ocultamento vai mostrar essa sabedoria, essa prudência, tanto em controlar ou ocultar, a ideia seria isso, dominar, os seus maus desejos, tanto quanto o desejo de expressar, ou de apresentar, ou de mostrar uma sabedoria, um conhecimento que lhe é comum. Matthew Henry, ele vai dizer nessa linha que os homens de entendimento, se forem prudentes, cuidadosamente evitarão tudo que pareça ostentação e não aproveitarão todas as ocasiões para exibir o seu entendimento ou sua erudição, mas somente usarão com bons propósitos. Então as suas próprias obras os honrarão. Interessante perceber aqui, nessa oposição, um desejo mau, porque é muito fácil nós percebermos essa imprudência, essa falta de controle, essa falta de domínio, quando um homem age assim, de uma forma que irrompe a sua ira, que irrompe o seu mau desejo, que demonstra isso claramente. Mas às vezes é difícil perceber, por outro lado, do lado, vamos dizer assim, supostamente positivo, de alguém que tem esse desejo de demonstrar e fica arrotando, ou demonstrando claramente o seu conhecimento, com o único propósito de exaltar a si mesmo, de se mostrar. E a Escritura vai dizer que esse tipo de comportamento, tanto um quanto o outro, é um comportamento ímpio, é um comportamento que mostra o desejo pecaminoso no coração do homem, que mostra a sua natureza pecaminosa. É interessante nós olharmos os vocábulos usados nesse verso aqui: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama estultícia. Prudente, conhecimento, coração, insensato, loucura, todas essas expressões vão servir de transição para a próxima subunidade, quando diz assim: a mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalho esforçado. A ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra o alegra. E se nós formos ler todos os versos, nós vamos perceber que essas palavras, elas são repetidas, ou literalmente, ou por semelhança, servindo aí como uma passagem,
para o fechamento da ideia do poeta, do autor sagrado, mostrando a diferença, os caminhos distintos da sabedoria humana e da sabedoria divina manifestada por essas ações. Porque enquanto a pessoa prudente, sensata, oculta o seu discernimento moral, guardando-o para a hora certa, os insensatos criam um tumulto constante ao proclamar palavras de insolência moral, ou seja, a insensatez e a loucura, a estultícia dos seus corações. Enquanto o homem prudente oculta esse conhecimento, os insensatos vão num caminho distinto, completamente oposto, proclamando a sua loucura, a sua insensatez. Eles manifestam isso claramente no seu procedimento. E é interessante porque essas coisas devem chamar a nossa atenção, não somente para nós mesmos, e primeiramente para nós. Qual é a intenção do meu coração quando ajo dessa forma? Existem pessoas que têm prazer de serem conselheiros, e não que isso seja uma coisa ruim, mas é aquele prazer meio mórbido. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, mas é aquele prazer pecaminoso que chama para si algo que não lhe pertence, que pertence a Deus, como se ele fosse aquele que vai resolver a situação, como aquele Senhor de todas as coisas, chamando a atenção para si. E essas coisas não devem ser somente indicativos para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Olhar e perceber e achar estranho quando esse tipo de sentimento está presente. Às vezes é uma linha muito tênue, porque pessoas como nós, pastores, presbíteros, irmãos em Cristo, temos o prazer de ajudar, temos o prazer de aconselhar, mas a grande diferença vai ser na postura, porque quando estamos lidando com situações como essa, até situações que já passamos e que já vivenciamos, nós devemos lidar com essas situações com humildade, sabendo que estamos na mesma condição e podemos cometer os mesmos erros, ou cometeríamos os mesmos erros, se a graça e a misericórdia de Deus não nos alcançasse. Se não tivéssemos o conhecimento prévio, muitas vezes, você olha para trás, quantas coisas você fez errado por não conhecer a palavra de Deus? Quantas? Todos nós aqui. E o conhecimento de Deus vai nos dando luz, e cada vez que essa luz é manifestada, nós começamos a ver as coisas de uma forma completamente diferente, com uma nitidez que não víamos antes. E essa nitidez ela deve servir de óculos para nós também, para olharmos o nosso coração, e que por meio de uma suposta sabedoria, um conhecimento, um conselho apropriado, nós não estejamos proclamando a nossa insensatez. Olha que Provérbios, capítulo 12, verso 6 vai dizer: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Capítulo 13, verso 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. A pessoa prudente, aquela pessoa sensata, oculta o conhecimento, porque ela não é impelida neuroticamente pelo orgulho de exibir seu conhecimento, nem pela raiva para causar dano, ou seja, descontrole e falta de domínio. Percebam como essas coisas estão intimamente ligadas.
E às vezes nós não fazemos essa ligação. Porque a Escritura está dizendo que o homem insensato, lá no verso 16, por causa da sua insensatez, ele apresenta, ele demonstra aquilo que está no seu coração. Por meio de alguma coisa ruim, por meio da sua ira, mas ele também pode demonstrar isso por meio de algo bom. Por meio do conhecimento. E demonstrar um orgulho, uma pretensão, uma jactância através disso. E dessa forma ele estará mostrando o mesmo caráter, o mesmo comportamento. João Calvino, ele dizia o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos sondar o nosso coração em todas as nossas ações, nas melhores possíveis, para perceber qual é a origem, se é uma origem impiedosa, se tem em si uma origem impiedosa, ou se tem aí uma origem pecaminosa. Porque é assim que procede o mundo. Todas as boas ações que nós vemos no mundo, por parte de pessoas que não têm o temor de Deus, a origem é incerta, a origem é pecaminosa. E aquilo que se faz em função do outro, na realidade, tem o alvo de si mesmo. É por meio de um egoísmo, de uma satisfação própria, ou querendo ser projetado, ou ser reconhecido, ou até mesmo buscando salvação. E aí esse comportamento, essa atitude, por si só ela é válida, mas ela está manchada pelo pecado. Ela não tem proveito algum diante do Senhor. Porque a sua origem é maligna. A sua origem é maligna. E uma pessoa que é considerada sábia na Escritura é uma pessoa que se controla até mesmo em momentos como esse. Abre Eclesiastes capítulo 10, verso 3. A pessoa prudente oculta o conhecimento porque não é impelida neuroticamente pelo orgulho de exibir o seu conhecimento. E nós vamos ter um exemplo disso nas palavras de Eliú em Jó, mais adiante. Olha o que Eclesiastes capítulo 10, verso 3 diz: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. E a ideia aí é de um comportamento constante, de um procedimento de vida. E nesse procedimento, nesse caminho, ele mostra a todos que estão em volta a sua estultícia, a sua ignorância. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, verso 16, na primeira parte que acabamos de ler: a ira do insensato num instante se conhece. E aí, trazendo para o verso 23, o homem prudente oculta o conhecimento, bem como a sua arrogância em demonstrar sabedoria, em demonstrar conhecimento. Ele é tanto pronto para mostrar uma coisa, a sua ira, como outra, o orgulho do seu conhecimento, a jactância que existe no seu coração. Abre Eclesiastes capítulo 10, versos 12 a 14. Nas palavras do sábio a favor, mas o tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, ou seja, estupidez e tolice. E as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, e ainda que o homem não sabe o que cederá,
e quem lhe manifestará o que será depois. O homem prudente tem domínio próprio para esperar a situação certa e cautela para saber quando vai falar. Por isso o livro de Provérbios vai nos dizer lá no Provérbios capítulo 3, verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 16, abra aí. Ele reproduz isso. Quando ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. É interessante porque todos aqueles que se acham assim mostram a sua completa ignorância. A sua completa ignorância. A sabedoria na Escritura, ela é descrita como a aplicação conveniente de um conhecimento. Esse é o sábio. O sábio é aquele que conhece alguma coisa e aplica aquilo na sua vida de forma prudente, de forma sábia. E o estulto é aquele que não sabe lidar com o conhecimento, porque na sua prática de vida demonstra que o que sabe, na realidade, é completamente desconhecido. É interessante porque, se você for olhar nesse contexto bíblico, você vai ver que a Bíblia fala isso, mas que, paralelamente a isso, o conhecimento secular também demonstra isso. Também entende a sabedoria dessa forma, por mais que muitas vezes não pratique. Mas o homem que, na história, que era assim, que demonstrava isso na sua vida, e que demonstrava essas incoerências, que muitas vezes nós vemos no meio do povo de Deus, era Sócrates. Ele dizia assim: conhece-te a ti mesmo. E a vida dele, segundo Platão, diz que ele foi um homem que se deu a esse conhecimento e que, de uma certa forma, como mestre que tem seus discípulos, fazia com que os seus discípulos fossem pessoas criteriosas no sentido do próprio ceticismo a respeito do conhecimento. E ele dizia assim: se alguém conhece alguma coisa, ela deve viver por meio daquele conhecimento. Porque se você conhece algo e não vive por meio daquilo, na realidade você não conhece. E a tática retórica de Sócrates era chamada de ironia e maiêutica. Se dava da seguinte forma: ele começava a conversar com as pessoas fazendo perguntas a respeito daquilo que elas conheciam. E a gente sabe que no tempo de Sócrates, e principalmente no mundo grego, isso era extremamente importante. Os gregos são... A civilização grega é o pai, a mãe da filosofia, se nós vamos dizer, até da filosofia moderna. Esses homens, eles investigavam, gostavam de investigar as coisas, tanto que a própria ciência sai da especulação filosófica. E aí, nos seus debates, homens de todo orgulhosos, senhores do saber, fugiam de Sócrates. Porque quando ele chegava e começava aquela discussão, que era muito comum, aquele debate, ele começava a fazer determinadas perguntas àquela pessoa, daquilo que ela dizia que conhecia. E aquelas pessoas ficavam, muitas vezes, sem graça. E ele dizia que a partir disso, o conhecimento, a maiêutica, seria gerado por esses... O verdadeiro conhecimento que eles diziam que ter seria gerado por eles mesmos. Porque eles diziam que tinham esse conhecimento, mas na realidade eles não tinham. E o princípio era: se você conhece, você vive por meio dele. E não é muito diferente no meio do povo de Deus. O conhecimento que nós temos deve gerar em nós vida. E se somos orgulhosos ou imprudentes,
ou não agimos com sabedoria, conforme a palavra de Deus está dizendo, na realidade nós estamos dizendo que não conhecemos a Deus, ou pelo menos não conhecemos a Deus como deveríamos. Na escola dominical nós estamos estudando ali a segunda sessão, a primeira sessão do capítulo 2, que fala sobre Deus e a Trindade. E ali você tem várias descrições do caráter e do ser de Deus. E é interessante, porque é uma coisa que eu tenho falado aqui nesse estudo, que nós vamos continuar hoje. O conhecimento que nós temos de Deus gera em nós uma ação. Quando demonstramos nas nossas ações ou na nossa fala algo que não representa ou não está de acordo com aquilo que Deus se revela na Escritura a respeito de si mesmo, nós estamos dizendo que não conhecemos a Deus. E isso é interessante, porque a atitude do salmista, de Davi, para com os homens e para com o próprio Deus, demonstrava um profundo conhecimento da misericórdia, da graça, do juízo e da pessoa de Deus. Por isso os seus salmos são tão expressivos. Por isso, às vezes nós lemos os salmos e quando estamos numa situação ou de fragilidade, ou numa situação em que estamos firmes em nosso coração, às vezes lemos os salmos e choramos pela emotividade, mas principalmente por uma emotividade que reflete o caráter de Deus naquelas palavras. E por isso ele clama da forma que ele clama, por causa do conhecimento que ele tem de Deus. Quando Paulo fala, tendes o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, e essa é a fonte do orgulho. Condescendei com quem é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O homem que se acha sábio aos seus próprios olhos é aquele que tem resposta para tudo. É aquela pessoa que acha que sabe todas as coisas e que pode resolver todos os problemas. Eu, às vezes, fico observando, principalmente nesse meio pastoral neo-evangélico, ou evangelical, a maneira ou a postura de alguns pastores quando tratam, ou líderes, quando tratam de problemas. E eu fico olhando assim, às vezes eu não consigo nem resolver os meus problemas. Como é que eu me sinto senhor da situação? Às vezes num aconselhamento pastoral, principalmente quando alguém está passando por uma situação difícil, de morte, às vezes eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Não sei o que falar. E às vezes a única coisa que a gente faz é orar. Muitas vezes o Senhor coloca as palavras na nossa boca. Mas às vezes você não sente nada. O que eu vou dizer nessa situação? E a única coisa que às vezes a gente pode fazer é dar um abraço, é orar por aquela pessoa e clamar pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque nós sabemos que não somos resposta para ninguém. Nós somos, na realidade, instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Percebam aqui, nesse verso, o homem prudente oculta o conhecimento. O que ele não significa. Ele não significa que o prudente esconde o seu conhecimento daqueles que buscam esse conhecimento. Antes, ele oculta dos insensatos que não têm esse conhecimento ou não querem
ouvi-lo. Abra Mateus capítulo 7, verso 6. A ideia aqui é que no momento apropriado, no momento próprio, esse homem que é prudente trará palavras de vida, não suas, mas a santa, a sagrada escritura, aquilo que a palavra de Deus fala. Olha o que diz aqui, e que no momento oportuno ele se cala. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pises com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. E a ideia é que nós precisamos ser sábios para não estar jogando pérolas aos porcos, ou seja, no caso, advertindo e exortando aqueles que escarnecem e desprezam nossos conselhos. É lógico que nós precisamos ser pacientes quanto à insensatez de alguém, mas chega um momento em que a resistência e a desconsideração constantes devem ser retribuídas com a retirada de conselhos e admoestações. O homem prudente oculta o conhecimento. Ou então pode ser uma situação em que esse conhecimento é prejudicial, ao invés de promover a cura. E por isso, esse homem prudente, ele sabe o momento adequado de falar, ele sabe o momento adequado de trazer conhecimento, ele sabe o momento adequado de se silenciar. Há uma máxima de sabedoria egípcia que diz assim: melhor é aquele cujo discurso está em seu ventre, a ideia é coração e mente, ventre aí seria essa ideia, do que aquele que prefere causar dano. Por vezes, palavras verdadeiras, ou falar a verdade em momentos inoportunos, em momentos que não são apropriados, trazem mais mal do que bem. Nós precisamos entender isso. Entendermos essa situação. Eu me lembro de uma situação que ocorreu comigo, de uma pessoa próxima, e eu falei com ela, chamei a atenção dela para alguma coisa, e essa pessoa ficou muito chateada comigo, muito magoada comigo. Mas eu não sabia que a situação em que ela estava vivenciando era uma situação de dificuldade. Ela estava passando por um problema, eu não tinha conhecimento desse problema, e por mais que as minhas palavras não fossem palavras imprudentes ou desnecessárias, se eu soubesse que aquela pessoa estava passando por aquela situação, ou eu teria falado de outra forma, ou eu teria me calado naquele momento. O Senhor Jesus disse que não veio apagar a torcida que fumega, nem quebrar a cana que já está quebrada. E a ideia é que no momento oportuno, na hora apropriada, a repreensão, a admoestação, ela deve ser trazida. Imaginem, por exemplo, uma situação de morte, que alguém causou a morte de uma outra pessoa, ou causou dano de uma forma indevida, mas foi imprudente, mas essa não era a intenção, de você chegar naquela hora que a pessoa está sofrendo e descarregar em cima dela. Seria imprudente isso, seria até impiedoso da nossa parte fazer isso, principalmente se há necessidade de fazer isso, mas aquele não seria o momento. Deveríamos esperar um momento mais apropriado, onde aquela pessoa estivesse com o coração consolado e aberto para ouvir você. E aí naquele momento, você não pode se furtar de dizer a verdade. Principalmente se isso for extremamente necessário à vida daquela pessoa. E existe um exemplo da Escritura
que mostra essa insensatez. Um texto, um livro inteiro que vai mostrar isso, que é o livro de Jó. Os amigos de Jó precisaram aprender que nem toda verdade é apropriada para todas as pessoas ou em todas as ocasiões. E nós fomos pegar algumas declarações ali daqueles amigos de Jó, eles não estavam mentindo ou falando algo distorcido de Deus. Eles estavam falando verdades, e muitas verdades profundas, mas aplicando-as de uma forma errada, e na outra situação também errada. E uma das descrições desse rompante de insensatez a gente vê na parte de Eliú, aquele jovem em relação aos outros, que deixa para falar no final, mas mesmo assim mostra um orgulho, uma pretensão no seu coração, demonstrado pelas suas palavras. Abra Jó capítulo 32, versos 6, 18 e 19. Olha o que ele diz. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Verso 18 e 19. Porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respirador, ou como odres novos, prestes a arrebentar-se. Eliú demonstra essa falta de sensatez também com seu discurso. E erra também nas suas conclusões com relação a Jó. Abra Eclesiastes capítulo 3, verso 7. Olha o que Eclesiastes vai dizer. Às vezes nós ficamos nos coçando, né, para falar determinadas verdades, para falar determinadas coisas. E nesses momentos nós temos que sondar nosso coração e perceber se essa situação é uma situação apropriada, ou se você deve dizer aquilo naquele momento. Porque as suas palavras, por causa do seu ímpeto, ao invés de ajudar, podem prejudicar e piorar uma situação que esteja sendo vivenciada. Olha o que diz Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Abra Mateus capítulo 17, verso 9. Dentre muitas vezes que o Senhor Jesus revelou determinadas coisas aos seus discípulos, ele disse: olha, agora não é o momento, não falem isso. E até mesmo aquelas pessoas que ele curava, ele: olha, não proclame isso, não fale isso. E as pessoas faziam completamente o oposto. Não é o caso aqui. Mateus 17, 9. Descendo eles do monte da transfiguração, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Nós estamos percebendo que existem determinadas verdades, existem determinadas coisas que precisam esperar o seu tempo. Como o Senhor Jesus mesmo disse, vocês ainda não estão preparados para isso. E que seria imprudente da nossa parte, por mais bem intencionado que estejamos, de proclamar ou de falar aquilo que está no nosso conhecimento. E isso vai mostrar a nossa insensatez. E olha, percebam aqui que essa insensatez não se manifesta somente de uma forma ruim, de uma forma negativa, ou seja, você irado, você falando de uma forma algo impensado, algo que você não deveria falar.
mostrando raiva, cólera, mas também pelo lado positivo, ocultando o conhecimento. Abra 2 Coríntios capítulo 11, verso 30. É interessante que esse texto, que vai até o capítulo 12, no verso 6, mostra Paulo apresentando uma suposta insensatez. É interessante isso, da sua parte. E por quê que é uma suposta insensatez da sua parte? Porque ele começa a apresentar determinadas coisas que ele fez. E por isso ele diz que era a maneira como ele argumenta. Ele diz assim, não fiquem preocupados comigo nesse sentido. Ou seja, é como se ele tivesse, eu estou falando demais, eu não deveria falar o que eu estou falando, porque isso pode mostrar orgulho ou alguma coisa semelhante, mas eu estou fazendo isso com um propósito. Olha o que diz o verso 30 do capítulo 11. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aí no capítulo 12, verso 1, ele diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê, ou de mim, ou que aparenta aqui. Paulo está colocando seu currículo ali, está mostrando seu currículo para a igreja. E ele se chama de insensato. Ele diz, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Ou seja, a ideia ali era de uma insensatez. Ele se chama de insensato por fazer supostamente aquilo que ele está fazendo. Mas ele faz para que os coríntios possam enxergar a diferença do amor e dedicação de Paulo por eles e o comportamento aproveitador que caracterizava esses intrusos, falsos mestres. E aqui, na realidade, o que nós estamos vendo no apóstolo Paulo é aquilo que Provérbios capítulo 26, 4 e 5 nos mostram. Paulo está supostamente apresentando uma atitude insensata em colocar o seu currículo, não para chamar a atenção para si, mas para mostrar a insensatez e a loucura daqueles homens que estavam ouvindo e se deixando levar por falsos mestres. E olha o que ele diz aqui, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não faça semelhanças a ele. E parece que esse verso é antagônico, mas não é. Porque no verso 5 ele diz assim, ao insensato responde segundo a sua estultícia. Ou seja, Paulo estava respondendo segundo a estultícia daquelas pessoas. Para que eles não sejam sábios aos seus próprios olhos. Para que eles vissem a sua ignorância, a sua insensatez e a sua loucura em desprezarem a mensagem do Evangelho e um mensageiro de Deus, trocando por obreiros de Satanás. Porque é isso que ele fala desses homens. E aqui nós temos demonstrado o que esse verso está querendo dizer a nós. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. E mais uma vez aqui o coração, essa oposição, essa antítese, funciona como uma metáfora. A antítese do homem prudente que oculta e do coração dos insensatos, ou seja, do ímpio que proclama, que grita a sua estultícia.
E coração aqui, como falei, significa metáfora para atos e palavras. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 2, a sua parte B diz assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. E nós temos visto, e é interessante como ele aqui, ele vai misturar, porque duas coisas estão sendo ditas aqui: os atos, o comportamento da pessoa e o que ela fala. A sua boca vai mostrar o que existe dentro do seu coração. Por quê? Porque o coração dos insensatos, estúpidos, arrogantes e tolos proclama em alto e bom som a sua loucura, a sua insensatez, a sua falta de juízo e de bom senso. Essas coisas são demonstradas porque vêm de dentro, porque estão na origem, e a origem é o coração do homem. E um exemplo, vamos dizer assim, aproveitando a oportunidade, nossos filhos, na mais tenra infância, eles mostram, quando diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, o que é uma pessoa estulta, uma pessoa tola? Uma pessoa que repete o seu erro muitas vezes. E a criança não é assim? Você fala com ele, não faz isso, você o disciplina, ele não volta a fazer. Por quê? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. E até que, no processo de desenvolvimento da criança, o ouvido saia do bumbum e venha para a cabeça, leva tempo. Leva muito tempo. Por quê? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. É por isso que uma pessoa adulta, estulta, ela não tem salvação. A única salvação para essa pessoa é a conversão. É a conversão. Porque ela não vai ouvir. O ouvido não subiu para o lugar certo, continuou no lugar errado. Por isso o salmista vai dizer: muito sofrimento há de curtir o ímpio, mas a misericórdia do Senhor vai alcançá-lo, o justo. Porque o homem adulto, o crente, o homem que teme ao Senhor, ele não pode ter esse comportamento estúpido. Até agimos com estultícia. A confissão do pecado demonstra isso. A estultícia que está no nosso coração, mas ela não está arraigada. Ela não está plantada. Ela está presente. Mas que precisa ser abandonada. E a confissão de pecado, o arrependimento mostra isso. Quando seguimos o nosso coração, é isso aqui que o provérbio está mostrando. Nós estamos sendo tolos, insensatos, estultos. E dessa forma, todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, somos assim. Nós não somos escravos dela. Estamos em um processo de crescimento. E ao nos deparar com essa tolice, com a insensatez do nosso coração, nós vamos lutar contra ela e vamos prevalecer. Porque não somos mais escravos do erro. Fomos libertos da escravidão do pecado. Mas esses que assim procedem e que vivem dessa forma, demonstram a corrupção permanente no seu coração. Ptah-hotep, um sábio egípcio, observou que o insensato vê o conhecimento na ignorância, proveito na nocividade. Ele vive daquilo que causa morte. Seu alimento é a distorção do discurso. Ele é o oposto do sábio em sua inteligência moral, ou seja, em sua saúde moral.
e religiosa, é o completamente oposto. O insensato, quando ele é caracterizado como louco, estulto, ele apresenta como característica singular a falta absoluta de interesse de reparar os erros. Provérbios capítulo 14, verso 9. Por isso aquele homem que se arrepende e busca o perdão do Senhor, ele não é tido como insensato. Porque o seu objetivo é reparar os seus erros, reconhecer o seu pecado e abandoná-lo. Olha o que diz a Escritura: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. A provocação desses homens é incessante, é mais pesada do que carregar um saco de areia, segundo Provérbios 27, verso 3. Que diz assim: pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra, e sua amolação perturba outras pessoas. Provérbios capítulo 12, verso 16. A ira do insensato num instante se conhece. E capítulo 26, verso 4. Não respondas ao insensato segundo a sua justiça, para que não te faça semelhante a ele. Eles perturbam, eles incomodam outras pessoas. E não dá ouvido aos conselhos. E assim desprezam a sabedoria. E esse desprezo está arraigado em seus corações. Provérbios capítulo 12, verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas os sábios dão ouvidos aos conselhos. Salmo 123, verso 3 e 4, quando diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua volta e dos desprezos dos soberbos. Ele não dá ouvidos aos conselhos e desprezam a sabedoria, e esse desprezo está arraigado em seus corações. É interessante quando nós vemos aqui na Escritura a palavra estultícia atrelada à loucura e à insensatez. A ideia é a corrupção moral do ponto de vista do seu impacto sobre o juízo e sobre a razão. E é assim na vida do insensato, que se encontra inseparavelmente ligado à loucura. Provérbios capítulo 27, verso 22. Ainda que pises o insensato com mão de grão entre grãos, pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. E essa palavra no original significa loucura e insensatez. E é interessante porque essas palavras são usadas no Novo Testamento, né? Quando o Senhor Jesus diz naquela parábola assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. Ou a parábola do filho pródigo, a ideia ali, ele abandona, né, os seus pais, abandona ali a sua família, né, abandona a família da aliança para viver da forma como ele quer, esbanjando nos deleites e prazeres do pecado.
E aí, quando ele está lá no mais profundo do poço, na miséria, agora é evidente aos seus olhos, porque essa miséria já se manifestava na sua vida pelo distanciamento que ele tinha do pai. Apesar morando na casa do pai, ele estava distante do pai, como o irmão mais velho continuava. Diz assim, caindo em si. E a ideia é de alguém que volta à razão, ou seja, o comportamento dele ao abandonar a família da aliança era um comportamento de alguém louco, que está fora de si. E a loucura aqui nesse verso vai servir como indicativo para palavras e atos de insolência. Ele é chamado de insensato porque a loucura que se manifesta em ações precipitadas, em não saber discernir tempos e momentos para falar com sabedoria, desprezar o conhecimento, desprezar conselhos e desprezar a Deus, caracterizam esse homem. É interessante porque o desprezo, ele não se manifesta de forma repugnante somente, né? Porque às vezes você passa na rua, você vê um vômito, aquela coisa nojenta, esse aspecto de desprezo. E é muito comum isso, quando rejeitamos as verdades do Evangelho. É como se estivesse olhando para um vômito. E temos aquele asco, Isso mostra o pecado impregnado no coração do homem. De odiar aquilo que é bom para a sua alma. De odiar aquilo que é santo, que é saudável. Isso demonstra a pecaminosidade já entranhada. Mas também existe aquele desprezo branco, vamos dizer assim. Aquela coisa, eu não quero ouvir agora. Legal, bom. Eu gosto, mas deixa para os meus filhos. Quando eu ficar mais velho, quem sabe, eu dou atenção. É desprezo da mesma forma diante de Deus. É considerar essas coisas como nada, como desprezíveis, como nojentas. É assim que Deus vê. E é assim que é. Porque quando não queremos isso para nós estamos dizendo, essas coisas não servem para mim. E de uma forma educada, rejeitamos. Mas por mais que seja de uma forma educada, é uma rejeição às verdades do Evangelho. E sabe como essas coisas são tratadas da parte de Deus? O próprio livro de Provérbios diz, lá no capítulo 1, verso 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, vós recusaste, porque estendi a mão e não houvesse quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto de angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porque odiaram, aborreceram o caminho e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Vocês olham assim, que palavra dura da parte de Deus. Que Deus é esse que age dessa forma? E aqui nós estamos vendo que o Senhor está pagando com a mesma moeda. Porque é assim que a Escritura diz, que seremos julgados e medidos pelas nossas obras. E nós que estamos em Cristo, estamos sendo julgados e medidos por Ele. Mas aqueles que não estão em Cristo, estão sendo julgados e medidos por suas obras. E o que eles fizeram? Riram. Como ele diz aqui no verso 26, riram do conhecimento do Senhor, rejeitaram o conselho do Senhor, não quiseram a sua repreensão. Ele diz aqui, a sabedoria invocou a eles para que eles dessem uma resposta. Como diz lá no verso 20, grita sabedoria, proclama nas praças, levanta a voz. Eles não invocaram, eles não respondem. Percebam que é a mesma medida. A mesma medida. O Senhor estava clamando e eles recusaram. Eles iriam clamar e seriam recusados. O Senhor estendeu a mão e eles rejeitaram. Eles iam estender a mão e seriam rejeitados. Na mesma medida. E aí nós percebemos a animosidade do coração do homem para com Deus. E ele vai receber isso na mão do Senhor, na mesma moeda. Na mesma moeda. Matthew Henry, encerrando essa exposição, diz assim: aquele que é tolo não consegue evitar proclamar a sua loucura, e é vergonhoso para ele que não consiga. O coração dos tolos, por suas palavras e ações tolas, proclama a estultícia, ou ele não deseja ocultá-la. Tão pouca noção tem do bem e do mal, de honra e desonra, ou não sabe como ocultá-la. Tão pouco discernimento tem no controle de si mesmo. É sempre bom lembrar que a perspectiva desse livro, como nós vimos no início, muitos de nós estiveram aqui conosco no início das nossas exposições de Provérbios, é fazer com que o filho, ou seja, os filhos da aliança, andassem por caminhos que não eram caminhos deles. Efésios capítulo 2, verso 10 diz que fomos feitos à imagem de Deus. E que as obras que o Senhor preparou estão diante de nós, para que possamos andar sobre elas. E é isso que o livro de Provérbios está dizendo. É como se Salomão estivesse dizendo para os seus filhos, e Deus falando para a sua igreja: hoje vocês são novas criaturas. E como novas criaturas, vocês precisam aprender a andar conforme novas criaturas. E o caminho que vocês devem andar é esse, em oposição a esse. Porque o fim desse caminho é a destruição. E o fim desse é a vida. É a vida eterna, que segundo o Senhor Jesus, já temos e já contemplamos essa vida nesse mundo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, por ouvirmos constantemente a Tua voz, e no nosso mais íntimo, Senhor, por vezes desejarmos, ó Pai, andar nesses caminhos. Senhor, tem misericórdia, Pai, dos Teus filhos, ó Pai.
Nos faz olhar, Senhor, essas coisas, ó Senhor Deus, e aplicá-las em nossas vidas, ó Pai. Demonstrando uma piedade, uma santidade, uma integridade, que não são nossas, mas que nos foram dadas, ó Pai, em Cristo Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja. Em tempos como esse que temos vivido, Senhor Deus, vivenciado, que o Senhor esteja nos dando forças, ó Pai, coragem, para vivermos o Evangelho, Senhor Deus, e não negarmos a nossa fé. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.